Olá, povo querido do meu canal, que bom estar com vocês mais uma vez para mais um Torpedo 365, esse projeto maravilhoso que tem levado a cada dia um vídeo, uma reflexão da palavra para você. Então, nós vamos para a nossa vinheta, já eu volto para a gente dar continuidade àquela história fantástica, aquele relato fabuloso da ressurreição de Lázaro. Então, não saia daí. Gente, hoje eu quero começar o vídeo corrigindo um erro que eu cometi ontem, né? Eu disse que Betânia ficava em torno de 10 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, tá? O Evangelho de João, no capítulo 11, né? Ele fala claramente isso, que Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, no versículo 28, tá? Nós vimos ontem como Marta mandou chamar Jesus, porque Lázaro estava morto, né? Aliás, Lázaro estava doente e Jesus não foi. Jesus esperou, ficou mais 2 dias onde ele estava, depois ele subiu para Jerusalém e posteriormente ele foi então até Betânia. Quando ele chegou em Betânia, diz a palavra de Deus que no versículo 17, que Lázaro já estava morto há 4 dias, tá? E aí a pergunta é, Jesus atrasou? E a pergunta mais importante para nós hoje, Deus atrasa? Ou Deus faz tudo no tempo certo? Do ponto de vista humano, muitas vezes nós podemos pensar que Deus atrasa, né? Porque nós somos, além de sermos imediatistas, nós, como eu disse ontem, nós muitas vezes temos aquela ideia de que Deus é o nosso funcionário. Deus tem que fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Só que do ponto de vista divino, Deus não atrasa. Deus nunca atrasa. A Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Ou seja, no momento exato, no tempo pleno, nem antes nem depois. Foi justamente naquele momento que Deus mandou Jesus nascer aqui de Maria. Então tudo no mundo, tudo na história humana, na história desse planeta chamado Terra, tudo acontece no tempo certo e nada acontece por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para tudo que Ele faz, para todas as esperas, para todos os nãos que Ele nos dá. Então Deus tem um propósito para tudo isso. Nada é feito por acaso nesse plano divino. E no capítulo 11 de João, diz que Jesus, quando chegou em Betânia, ele encontrou ali um cenário caótico. Pessoas chorando, né? A morte de Lázaro. Existiam naquele tempo as carpideiras, né? As pessoas que choravam, porque ganhavam para chorar nos sepulcros. Então era aquele lamento, porque era um cenário caótico, um cenário assim de destruição, pessoas lamentando, chorando, gritando, arrancando os cabelos, né? E muitas daquelas pessoas tinham essa atitude porque estavam ganhando para isso, elas recebiam dinheiro para isso. E quando Jesus chegou e viu aquela cena, primeiro ele viu Marta e Maria. As duas, quando chegaram até Jesus, disseram a mesma frase. Qual era essa frase? Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Quando Maria disse isso para Jesus, aliás, quando Marta disse isso para Jesus, no versículo 21, Jesus disse para ela assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse texto, gente, é um dos textos que nos traz mais esperança na Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Talvez eu esteja hoje dirigindo essa mensagem para pessoas que já perderam entes queridos. Talvez você já tenha perdido um parente, um amigo, alguém que você amava muito e que a morte levou. Como eu também já perdi. Mas quando a gente lê esse texto, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida,
nosso coração se enche de alegria e de esperança, porque nós sabemos que a morte não é o fim. Para aquele que morre, aquele que dorme, vou usar essa expressão, aquele que dorme no Senhor. Aquele que dorme no Senhor, a morte não é o fim para ele. E é muito, muito confortadora essa esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta disse assim para Jesus: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, né? Na ressurreição do último dia. Jesus disse: Marta, você não está entendendo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus já sabia o que ele ia fazer dali a minutos. Jesus já sabia. Marta é que não sabia, e Marta é que tinha talvez dúvida, né? O que vai acontecer agora? Porque talvez aquelas outras ressurreições que Jesus fez, né? Aqueles outros milagres que Jesus realizou, de pessoas que tinham morrido, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né? Elas acabaram de morrer, Jesus foi lá e as ressuscitou, mas Lázaro fazia 4 dias. Na concepção humana, na mente humana, existem coisas mais fáceis e coisas mais difíceis para Deus realizar. Mas a nossa mente, ela é muito limitada, é extremamente limitada. Por que eu falo isso? Porque talvez na nossa concepção, é muito mais fácil, né? Uma pessoa acabar de morrer e Deus chegar e falar: levanta, filho, acorda, né? Vem para a vida. Do que uma pessoa que já está em estado de decomposição, Deus fazer com que a carne dela se renove e o fôlego de vida volte a ela e ela ressuscite. Mas isso é na nossa cabeça. Eu conheci uma pessoa que tinha perdido o pai e quando ela acabou de perder o irmão, ela disse assim para mim: Antônio, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar esse ensinamento sobre a ressurreição. Porque quando eu fui ao cemitério e abri o túmulo do meu pai para enterrar o meu irmão, para sepultar meu irmão, e vi lá os ossos do meu pai, é muito difícil acreditar que aqueles ossos vão de novo ter vida, vão criar carne, pele, nervos, vão ter sangue correndo nas veias e vão voltar à vida. Na nossa mente finita, humana, existem coisas mais fáceis e mais difíceis para Deus, mas para Deus não existe. Para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Quando Jesus encontrou aquele cenário, né, de pessoas chorando ali, no versículo 35 diz que Jesus chorou. Eu já disse ontem que Jesus não chorou por Lázaro, porque ele sabia o que ia acontecer dali a minutos com Lázaro, que Lázaro ia voltar à vida. Mas Jesus chorou porque ele contemplou naquelas pessoas, naquela multidão, o desespero e a desesperança. A falta de esperança no coração e o desespero por ter perdido um parente, por ter perdido um amigo. E nesse momento Jesus chorou. Ele chorou também porque ele viu a devastação que o pecado causa no coração humano e na humanidade como um todo. Foi por isso que Jesus chorou. Dali a minutos, Jesus fez algo inusitado. Jesus perguntou: onde os sepultaram? E eles foram e mostraram o sepulcro para Jesus. Os sepulcros daquela época não eram como os sepulcros de hoje. Era como se fosse uma caverna na pedra e tinha uma tampa ali, diante da abertura daquela caverna. Jesus então deu uma ordem para as pessoas, para os homens que estavam ali: tirem a pedra. Por que Jesus deu essa ordem? Tirem a pedra. Jesus poderia tirar a pedra, não é verdade? Aquele que estava prestes a ressuscitar um morto que tinha morrido há 4 dias, podia muito bem só estender a mão e fazer assim, ó. Não precisava nem falar nada. Aliás, bastava ele pensar: sai daí, pedra. Ou falar: pedra, saia daí. Mas não, ele falou: tirem a pedra. Sabe por que Jesus fez isso? Pediu para eles tirarem a pedra. Aí tem uma lição muito preciosa para a nossa vida. Tem uma lição fantástica para a nossa vida. E qual é essa lição?
A lição é que Deus só faz por você e por mim aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que foge da nossa atuação, da nossa capacidade. Ressuscitar Lázaro não era função dos homens, os homens não tinham naquele momento esse poder para fazer isso. Isso era função de Deus. Agora, tirar a pedra da boca do túmulo, aí sim os homens podiam fazer. Então Deus não faz para você aquilo que você pode fazer. O que eu quero dizer com isso? Sabe, não adianta você orar para Deus, Senhor, eu preciso de um emprego, mas você tem que pelo menos sair à rua e distribuir currículo, ou mandar currículos pela internet. Você tem que fazer a sua parte, senão Deus não vai fazer a dele. E a tua parte ele não faz. E se você não fizer a tua, ele também não faz a dele. Você está entendendo? A parte dos homens era retirar a pedra. A parte de Deus era ressuscitar o morto. E quando os homens obedeceram, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro. Muitos teólogos estudiosos dizem que Jesus precisou chamar o nome de Lázaro, porque se ele só se dirigisse ao túmulo, porque com certeza eram muitos túmulos, e dissesse sai para fora, talvez outros mortos teriam saído. Não sei se isso procede ou não, mas é uma teoria. Mas Jesus chamou o nome de Lázaro. Lázaro, sai para fora. Sabe, meus queridos, talvez existam momentos na sua vida e na minha vida que nós estejamos mortos espiritualmente. E a coisa mais doce, a coisa mais legal para a gente ouvir, quando a gente está lá chafurdando na lama do pecado, é ouvir Jesus chamar o nosso nome. Falar: filho, Antônio, vem para cá, sai para fora, sai daí. Sai do túmulo espiritual que você se encontra. Sai desse vazio escuro em que você está habitando. Vem para a vida. Vem para a vida. É isso que Deus está convidando você e eu, hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida. Vem para a vida. E sabe o que é vida, meu querido? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como Jesus ressuscitou Lázaro fisicamente, um Lázaro que já tinha morrido há 4 dias. Não importa se você está morto, está brincando no vale da sombra da morte há 4 anos, há 4 décadas, não importa. Jesus também pode tirar você dessa situação. Pode também tirar a mim dessa situação de morte. Porque morte não é só uma condição física. Morte é também o afastamento da fonte da vida. E a fonte da vida é Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te dê um lindo dia, uma linda semana e que possamos cada dia mais nos apegar à fonte da vida que é Cristo. Fica com Deus e até amanhã para um novo Torpedo. Tchau, tchau.